falar agora então sobre propósito de vida. Porém, antes de a gente entrar direto no propósito de vida, vamos resgatar algo que é a curiosidade. Porque a curiosidade ela tem relação direta com a eficácia daquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós nos interessamos, nós vamos conseguir reter mais, reter melhor. A gente só se interessa, a gente só é curioso por elementos que façam sentido na nossa vida. A gente só consegue colocar esforço em coisas que façam sentido para nós. Por isso, nós vamos apoiar tanto a que cada um reconheça o que faz sentido na sua vida. E isso é exatamente o propósito de vida. Nós usamos o propósito de vida através, esse reconhecimento se dá através, por exemplo, do Ikigai. A gente vai fazer um vídeo específico para falar um pouquinho mais sobre o Ikigai também. Mas a ideia aqui é que um jovem motivado, ele busca por si mesmo o aprendizado. Da perspectiva do aluno, o verdadeiro aprendizado ele se torna possível quando ele assume duas posturas. Uma postura de iniciativa, de ir atrás, e uma postura de responsabilidade. Responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Hoje em dia isso é subvalorizado ou até mesmo desencorajado por um modelo de educação passivo, rígido. E essa carga, muitas vezes, do aprender fica sobre os ombros dos pais ou dos professores. Porém, no final das contas, cada um é dono do seu próprio aprendizado. E na Casa da Vida nós vamos estimular muito a que tenhamos uma educação ativa e uma educação autônoma. Bom, sobre isso de que o estudante precisa escolher estar ali, é importante porque se ele não escolher, se ele não tiver decisões básicas sobre o que e como aprender, ele não vai se comprometer com isso. Teve uma história bem interessante que eu vivi, que era do estudante que chegou de uma outra escola e aí ele ficou sentado do lado de fora assistindo seus colegas fazer aula de carpintaria, todos os dias. Ninguém ia lá chamar ele. Eu mesmo, depois de uma semana, já estava com vontade de ir lá e buscar ele. Será que tinha esquecido? O que tinha acontecido, né? Mas no final, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ninguém ia se responsabilizar pelo aprendizado dele enquanto ele próprio não quisesse. Essa era uma questão, uma opção que ele precisaria ter. Ele precisaria querer isso. Porque no final das contas, ele não é obrigado a fazer isso. Ele tem que querer fazer isso. Ele só precisa ter consciência de que o que vai ser mais impactado por não querer aprender vai ser ele mesmo. E aí depois a gente fica pensando, depois de uma semana ele veio se aproximando, perguntando o que os colegas estavam fazendo, e aí realmente começou o processo dele na escola, né? Porém a gente fica se perguntando, será que ele perdeu uma semana? Ou será que ele ganhou algo que vai ser vivenciado até o final do ano, ou talvez até o final da sua vida? Porque é uma experiência de se responsabilizar pelo aprendizado. Ele vivenciou isso, vai levar isso para o resto da vida, porque ele sabe que foi ele que decidiu estar lá e ninguém mandou ele fazer isso.